Meu nome é Diogo Santana, graduado em Filosofia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e estou aqui mais uma vez para conversar, para comentar sobre a terceira sola da Reforma Protestante, não é? A terceira grande característica que identifica o ser protestante. E essa é a terceira sola luterana, né? Determinada por Lutero, que é justamente o sola gratia, né? É claro que somente a graça é um dos pilares da reforma. Por que somente a graça? Naquele contexto, no contexto da reforma protestante, bem no seu início, né, em 1517, mas antes até de 1517, havia um grande debate teológico a respeito da salvação, né? Como, em que conjuntura se dá a salvação humana, né? E nesse sentido, os teólogos tinham duas concepções distintas sobre o assunto. Claro, existiam muitas concepções sobre o assunto, mas duas delas foram bem destacadas, né? Uma delas a gente foi chamada de sinergismo, contrapondo-se a uma outra posição chamada de monergismo. Que isto implica, né? O sinergismo era a concepção de que havia, para que a salvação acontecesse, havia um empenho mútuo, havia o empenho divino, o empenho de Deus em direção ao homem, mas também, por outro lado, havia o movimento do homem em direção a Deus, num esforço que é mútuo, produzindo a salvação, determinando a salvação. O que é preciso compreender nessa concepção, né, na concepção sinergista, claro, de uma forma muito geral, tá? Estou dando apontamentos. O objetivo desse vídeo é apenas oferecer alguns apontamentos sobre o que está implícito nessas discussões da reforma, tá? E a grande questão sinergista é que, para que o homem fosse ao encontro de Deus, é preciso que haja algo nele que não seja completamente afetado pelo pecado, né? Pelo pecado original. Então, o homem, dentro de uma visão sinergista, ele não foi totalmente corrompido pelo pecado. Há no homem ainda, e isso independe da cultura, isso independe das religiões, isso independe do ambiente cultural e histórico onde esse indivíduo vive, né? Há ainda algo nele que lhe intui o sagrado, né? Que lhe intui o divino. E exatamente esta intuição do divino, esta intuição do sagrado que lhe move em direção a Deus. E é esta intuição do sagrado que move o homem a Deus lhe permite ser recebido pela ação do próprio Deus em direção a ele. O que está em jogo nesta concepção é que a revelação de Deus se dá progressivamente. E o ápice desta revelação é Cristo. Isso significa que
todas as culturas, todos os povos, todos os credos, têm, de certa forma, ou num certo grau, a revelação de Deus. Porém, a revelação em seu ápice, não é? A revelação em sua totalidade, se dá em Cristo. Né? Cristo é, como diz a Escritura, né? A revelação visível, ou a imagem visível do Deus invisível. Né? Então, dentro dessa concepção sinergista, se há a ideia de que há algo no homem que não foi completamente afetado pelo pecado original e que o leva necessariamente a Deus. Certo? A concepção monergista, por outro lado, né, a concepção que vai se contrapor a essa ideia é a ideia de que o homem está totalmente corrompido pelo pecado. O homem está à mercê completamente do pecado. O que significa, que implica que tudo o que ele faça seja pecado. Inclusive seus atos de bondade. O que significa também a sua própria concepção de Deus, inclusive a sua própria concepção de Deus cristão. É uma concepção ainda afetada pelo pecado. E o que nós fazemos enquanto seres decaídos, afetados pelo pecado? Nós tentamos, ou nós acreditamos que o nosso único meio de salvação se dá tentando galgar ou ganhar essa salvação pelos nossos próprios esforços. Não é? É isso que o Lutero percebe, que nós somos totalmente pecadores. E enquanto totalmente pecadores, não importa o que eu faça, eu nunca vou agradar a Deus pelos meus próprios esforços. Eu nunca vou agradar a Deus pelos meus méritos. Daí surge o favor do próprio Deus em direção ao homem, para a salvação do homem. E assim nós entramos no nosso terceiro tópico, no nossa terceira sola, que é o sola gratia, somente a graça. Como eu disse antes, né, o sinergismo defendia justamente esse elemento cooperativo entre o homem e Deus. De que há algo no homem ainda voltado para o bem. Né? E que por conta disso o homem pode sim alcançar a Deus, ou alcançar até um certo nível a Deus pelos seus próprios méritos. Por quê? Porque se é um elemento, se é um conjunto, se é um trabalho em conjunto, se Deus faz de um lado e o homem faz de outro, o homem sim pode, por seus próprios méritos, alcançar o favor divino. Claro, em parte, mas ainda assim há um elemento meritório na santidade e na salvação, dentro do âmbito sinergista. E aí, e esse é um elemento muito forte dentro dos cristianismos que vão surgir antes da Reforma, por exemplo. Até que o grande embate que o Lutero vai ter com relação a essas outras formas de religiosidade cristãs é justamente o texto de Romanos 3:11, particularmente, e também de Efésios 2:8. Romanos 3:11 diz o seguinte: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ora,
mas não há ninguém que busque a Deus, então o que eu faço quando eu busco a Deus? Né? Segundo a concepção de Lutero, toda a minha busca por Deus é uma busca vã. Ela só ganha legitimidade quando Deus vem ao meu encontro, né? Sendo eu pecador. Sendo eu totalmente pecador. E essa é a maior prova de amor pelo qual Deus faz em direção a nós, vindo ao nosso encontro independente de quem nós somos. Porque nós não podemos, por conta própria, ir em direção a Ele. E Efésios 2,8 vai dizer, né, um texto bem conhecido, né, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça, a fé, é dom de Deus a nós. É Deus que vem ao nosso encontro. Sempre. É Deus que vem ao nosso encontro para que nós possamos ser salvos por meio dele. Não é? Então, a grande ênfase da reforma na fé é justamente uma confiança radical em Jesus Cristo. Uma confiança tão radical que, para algumas outras formas de protestantismo, posteriormente, será radical até para eles. Não é? É claro que os 5 solas são a base da reforma. São as orientações fundantes da reforma. Posteriormente, vai haver ampliações nesse contexto. Vai haver modificações desse contexto. Vai haver divergências nesse contexto, dentro do protestantismo. Mas os elementos fundantes, ou o elemento fundante da reforma, parte de uma confiança extremamente radical naquilo que Deus faz por nós, e não naquilo que nós podemos fazer por Ele. E aí você me pergunta, mas essa confiança radical pode gerar um certo imobilismo, uma certa apatia, não é? Uma religiosidade de contemplação? Na verdade, sim e não. Isso vai depender do próprio indivíduo. Porque, ao mesmo tempo que a reforma ela concede uma confiança radical a Deus, ela coloca essa confiança radical a Deus no homem. Né? Somos nós que precisamos confiar radicalmente em Deus. Somos nós que precisamos aprendermos a confiar integralmente no mérito de Jesus Cristo. Quando isto não acontece, nós caímos numa religiosidade meritória. Nós caímos numa religiosidade pragmática. Nós caímos numa religiosidade vazia e mecânica, cerimonial. E ainda acreditamos que nós estamos conquistando méritos diante de Deus para a nossa salvação. Porque nós fizemos isto ou aquilo, mas não cremos. Né? É como o próprio Senhor Jesus, né, nos ensina quando vai criticar os escribas e fariseus. Né? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A reforma ela vai dar justamente ênfase no coração perto de Deus. Tá? Por isso que nós devemos aprender a confiarmos.
E aprender a confiar não é fácil. Um dos pilares da reforma é o sola gratia, somente a graça. Somente a graça de Deus pode ou é o elemento fundamental para a nossa salvação. Não é aquilo que eu posso fazer, não é aquilo que o outro pode fazer por mim, mas é aquilo que Deus faz por mim, sempre, todo momento. É isto o que uma das características que me identifica como protestante. E, ora, esta característica ela não está distinta das outras. A graça é o elemento, a confiança em Deus, confiança radical em Deus, é que me leva à Escritura e que me leva a Cristo. Cristo, a Escritura, a graça. São os três elementos iniciais que fundamentam o ser protestante. E que nós precisamos ainda, em 2020, aprendermos muito com isto. Nós devemos tentar levar a nossa fé, o nosso cristianismo, a uma condição cada vez menos paganizado, digamos assim. Porque toda relação de troca é uma forma de paganismo. Toda religiosidade de troca é paganismo. E quando nós pensamos nisso, nós identificamos, nós sabemos o que há ainda em nós de pagão, digamos assim. O que há ainda para ser convertido em nós, para ser transformado em nós, para ser modificado em nós. E nesse processo nós aprendemos a ter uma relação maior com um Cristo que não me exige nada para que eu seja amado por Ele, a não ser que eu o ame também. E com uma Escritura que me dá acesso a esse Cristo. É justamente essa postura libertadora que vai dar origem à reforma e que por isso vai ser motivo de tanta provocação na Europa, né? Porque o que o Lutero estava fazendo era contestar justamente não apenas uma religiosidade ou religiosidades vinculadas a uma compreensão de Deus fundada na troca, né? Eu faço algo para ter algo de volta, algo em troca, mas também como isso afeta o cristianismo o tempo todo. O tempo todo. E aí nós queremos hoje criticar. Existem posturas teológicas assim hoje em dia, no século XXI. Né? Existem posturas teológicas muito fortes nesse âmbito de que eu preciso fazer algo para que Deus faça algo por mim. O que o Lutero, o que os reformadores, os primeiros reformadores vão se embater é justamente na ideia de que isto não é cristianismo. Isso não é fé, isto não tem a sua dignidade na Escritura e isso não tem a sua confiança na graça de Deus. Então isso não é cristianismo. Isso é outra coisa. É possível desmerecer isso ou elogiar isto? Não, isto é algo à parte. Isto não é cristianismo. Ponto. Se isso é melhor ou pior, cabe aos outros decidirem. Né? Mas isso não é cristianismo. É isso que o Lutero vai entender e outros reformadores também. Claro que a coisa começa a dar uma pequena mudança com o Calvino, né? Com a
com o calvinismo, que vai incorporar mais duas solas, que é justamente o sola Deo Gloria e o sola Christus. Somente a Deus glória e somente a Cristo, que nós vamos falar posteriormente. Um grande abraço.